Olá, boa noite. Mais um dia de live e hoje teremos uma convidada muito especial falando da importância da música dentro do processo terapêutico. Vou aguardar o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. A nossa convidada também já entrou. Deixa eu chamar. Deixa eu ver se eu consigo. Cássia, se você também me chamar para participar do ao vivo, tá? Porque eu não tô conseguindo aqui fazer o convite. Boa noite, Carlos, Lia, Fábio, Gleice, Patrícia, boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos e a nossa convidada já chegou. Só tô tentando, estamos tentando fazer... eu acho que agora vai. Entrar ao vivo. Leomar, Júlio, boa noite, boa noite. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Pessoal, vê se dá aí um joinha, se tá tudo ok. Pessoal entrando. E eu gostaria de iniciar, Cássia, com a apresentação. Então, para mim é um grande prazer. A gente conseguiu marcar nossa live. Você tem uma importância muito significativa nesse processo terapêutico. A música para minha vida assim, tem uma importância, uma referência. Meus avós sempre foram assim da música. Minha avó tocava órgão na igreja, teclado. Meu avô era presidente de coral. E isso da minha parte materna. Da minha parte paterna, meu pai também tocava teclado. E minha mãe tinha muito assim, incentivo de eu entrar nesse meio. E para mim é muito gratificante ver que meu pequeno Benjamin ama, né, a musicalização. Ele é apaixonado e assim, como a parte terapêutica veio assim de um avanço enorme no desenvolvimento do Benjamin. E aí eu gostaria que você se apresentasse, que você contasse quanto tempo você está aí nessa trajetória e como que isso entrou de uma forma tão positiva para esse alcance de crianças com deficiência, né? Que não é só o autismo, você atende outras crianças também com outros tipos de deficiência. E para quem está aqui nos assistindo, possa te conhecer um pouco melhor e do seu trabalho. Aqui, ó, tem uma clarinetista aqui, ó. Em primeiro lugar, boa noite. Muito, muito obrigada pelo seu carinho de sempre, pelo convite. Falar sobre música é sempre um prazer imenso. E a minha história ela é um pouco tortinha, né? Ela não aconteceu de uma forma muito bem desenhada, mas foi muito melhor do que eu podia imaginar. A minha primeira formação ela foi em enfermagem. E eu trabalhei 13 anos na enfermagem, desses 13 anos, 12 dentro do sistema penal. E me aposentei por acidente de trabalho. E me aposentei muito jovem por acidente de trabalho e fiquei... O primeiro pensamento foi, minha vida acabou, né? Eu não tenho mais nada para fazer. A música ela sempre foi um hobby muito presente na minha vida. E nesse período, eu recebi um convite de um amigo para fazer um curso, uma formação de regente de banda.
para trabalhar como regente de banda e eu topei. A minha intenção era trabalhar como regente de uma banda para adultos. Eu nunca tinha imaginado na minha vida trabalhar com criança. Se você me dissesse que eu ia trabalhar com criança, eu ia rir e falar, mentira, não vou. E quantos anos, Cássia? Ah, isso já tem 15 anos, 17 anos. E comecei a fazer a formação e terminei em primeiro lugar. E quando eu terminei os 3 primeiros lugares, eles tinham a garantia de um primeiro emprego, que era podiam escolher que escola queriam. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque só tinha escola, né? O que tem escola? Criança. Eu quero trabalhar com adulto. Não, você vai ter que passar por uma escola e eu tive que passar por uma escola de formação infantil. No meu segundo dia na escola, eu já tive certeza que eu não queria sair dali nunca mais. Que era aquilo ali que eu queria para mim. E fiquei nessa escola durante 8 anos. Durante 6 anos. Nesses 6 anos, aconteceu a Lei Berenice Piana. E aí as crianças com autismo, elas começaram a aparecer na escola. Inicialmente, a nossa banda ela tinha uma preocupação social muito grande. Nós começamos essa banda na contramão do que as bandas vinham fazendo. Nós não queríamos os melhores alunos, eu queria os piores alunos. Os que não aprendiam, os que estavam sendo aliciados pelo tráfico. E foi essa galera que a gente botou para formar a banda da Escola José Mana Júnior. Quando aconteceu a Lei Berenice Piana, as crianças com autismo começaram a chegar na escola e seria hipocrisia minha dizer que eu estava pensando em inclusão das pessoas com deficiência. Até então, essa possibilidade não tinha passado na minha cabeça. Um dia aconteceu uma situação que poderia ter acontecido com qualquer criança, mas aconteceu com uma criança neurotípica e uma criança com autismo. As duas vinham correndo em sentido contrário e colidiram. As duas caíram e a primeira coisa que se ouviu, eu vi o acidente acontecer, eu e a diretora estávamos no momento que aconteceu. E aí a primeira coisa que os inspetores falaram foi: aquele menino com autismo jogou fulano na parede. Primeira coisa que me incomodou muito. O fulano tinha identidade, o menino autista, ele era um menino autista. Uhum. Segundo, ele não tinha jogado ninguém na parede. Ele era tão vítima quanto amigo, os dois colidiram. E ninguém sabia o que fazer para ajudar aquela criança a se reorganizar. Naquele dia, eu achei que o meu trabalho era a coisa mais inútil do mundo. E conversei muito com a diretora e a gente chegou à conclusão que a nossa banda ela tinha que ter um papel dentro disso. E aí eu falei assim, Rosana, eu ainda não sei como, mas a gente vai mudar isso. E aí eu comecei a pesquisar, eu estava nessa altura do campeonato, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar música com criança, e aí eu já estava terminando a graduação em música, em educação musical, a licenciatura em música. E aí eu conversei com a minha orientadora do TCC, falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que o meu trabalho é inútil. E aí ela veio com uma luz, ela falou assim, Cássia, eu não posso te ajudar. Eu não sei nada sobre autismo, mas eu vou procurar um caminho. E aí ela veio, olha, vamos para Porto Alegre? Aí eu, como assim? Ela, tô te dando de presente um curso de imersão em musicalização inclusiva com a Viviane Louro, que é uma grande referência que a gente tem no Brasil. Sim. Fui para Porto Alegre, passar uma semana fazendo imersão em musicalização inclusiva com a Viviane Louro. Cheguei lá, contei toda a minha história para a Viviane. Falei assim, Viviane, eu não sei o que fazer. Eu estou com uma criança na escola e eu preciso ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa.
Viviane resolveu me colocar debaixo do braço e durante um ano, Viviane me ajudou muito, me dando muitas luzes, me ajudando a direcionar o trabalho não só com o João, como com as outras crianças que foram chegando. Em pouco tempo, a nossa banda, ela não só atendia as crianças com autismo da escola, mas atendia as crianças com autismo da rede e dos arredores da comunidade. Nós viramos uma banda referência em inclusão. E a partir daí eu queria mais, né? Já que estava terminando, terminei a minha licenciatura e falei assim, tá, é isso que eu quero. Eu quero que a música ela seja uma ferramenta para poder trabalhar não só com as crianças com autismo, mas com todas as outras deficiências que possam aparecer. E aí eu fui fazer especialização em neurociências, porque eu achava na minha cabeça, e não me arrependo, foi um grande divisor de águas, eu precisava entender como a música afetava o nosso cérebro e como ela podia ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. E aí fiz a pós-graduação em Neurociências Aplicadas à Aprendizagem pela UFRJ. Falei assim, tá, eu quero mais. E aí fui fazer especialização em musicoterapia. Aí sim, fiz a especialização em musicoterapia. Depois eu fiz em psicanálise infantil. E agora eu estou começando uma formação em psicomotricidade e psicanálise dos contos de fadas, porque não dá para a gente parar, né? A gente precisa buscar mais ferramentas para ajudar as nossas crianças e todas as pessoas que tiverem ao nosso alcance, não só as crianças, né? Mas usar essa ferramenta tão acessível que é a música, né? A gente tem uma ferramenta que está ao nosso alcance o tempo inteiro e muitas vezes a gente não sabe como utilizar. Kátia, E aí eu assim, vi... escutando assim a sua trajetória, né, até chegar aqui nessa parte que é de extrema importância, eu queria até te fazer uma pergunta, se na sua família existe alguém que tem algum tipo de deficiência, seja autismo ou algum outro tipo de deficiência, ou se realmente esse teu olhar inclusivo veio dessa experiência que você relatou, e para que você contasse um pouquinho para quem também está nos assistindo. Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, mas não sempre com esse tom doce, né? Não, eu ainda não tenho, até o momento, não tem ninguém com autismo na família, com nenhuma deficiência. Mas essa é uma pergunta que eu ouvi muito, porque quando eu falava empolgada sobre a necessidade que a gente tem de estudar, de buscar mais ferramentas, as pessoas me perguntavam, quem da sua família tem deficiência? Quando eu falava até o momento, ninguém, mas por que você se dedica ao estudo das deficiências? Por que você se dedica a buscar caminhos sociais? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir uma sociedade melhor. E como a vida é um lugar muito engraçado, né? Deus é um cara que gosta de vez em quando de brincar com a gente. Aí eu respondo para você assim, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência na minha família, mas depois de um tempo, aliás, há bem pouco tempo, eu descobri que eu sou a pessoa com deficiência da minha família. Eu tenho artrite reumatoide. Que é uma deficiência, é uma doença que faz parte de um processo degenerativo. E aí são aquelas coisas assim, engraçadas que a gente defende e a gente descobre que também está incluído ali e está tudo bem. E para quem vai ter a oportunidade de assistir através das suas redes sociais, que a nossa live vai ficar gravada, eu também queria compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória e de como eu cheguei também aqui na luta pelo direito da pessoa com deficiência. Para quem já me acompanha, sabe que eu tenho um filho autista, o Benjamin. O diagnóstico dele não tem nenhum ano. A gente recebeu o laudo
em novembro do ano passado, depois de um ano de investigação, iniciando pelo um atraso ali bem considerável da linguagem. E diante desse cenário, muitas pessoas me perguntam se eu me levantei na causa por conta do Benjamin. E também, muito parecida com a sua história, eu já, dentro da área da advocacia, eu milito, né, na área já por mais de uma década. Então, assim, sempre o meu olhar para essa área do direito da pessoa com deficiência e a justiça social sempre foi muito latente. Então, eu já tinha inúmeras causas referente a tipos de, né, entrar contra planos de saúde, enfim, isenções na parte tributária, né, do imposto de renda e diversos outros direitos que a pessoa com deficiência tem perante a legislação. E diante disso, eu já era muito defensora da causa. Então, não especificamente ao autismo, mas em outras também, outros tipos de deficiência, seja visual, seja um motor, um cadeirante, por ter necessidades dentro também de morador de um prédio, tendo prioridade ali numa vaga. Então, assim, são diversos direitos, né, que se a gente for pontuar numa live de uma hora, a gente não seria o suficiente. E pela oportunidade, em 2020, eu fui convocada, eu falo assim, convocada para uma grande missão de vida. Porque eu estava na minha zona de conforto, já com a minha família estruturada, o meu trabalho, né, numa forma muito crescente, também estabilizado. E veio uma convocação política para que eu fosse essa voz de mulher, de uma mulher que tem a sua família, mas mesmo assim ocupa dentro da sociedade vários papéis e me viam, né, como me veem até hoje nessa posição de uma representatividade. E quando eu aceitei esse grande desafio em 2020 para ser candidata a prefeita de Niterói, que não é um desafio fácil. Então, eu posso afirmar, Cássia, que foi o mais difícil da minha vida até então. No meu plano de governo, eu já sonhava, tá? Então, tem lá escrito, se pesquisar, plano de governo, Renato Esteves, né? O meu slogan era Muda Niterói. E eu já sonhava para o nosso município que a gente tivesse um centro de referência para a pessoa com deficiência. E eu bato muito nessa tecla. Nós temos um município muito rico, que poderia já ter algo em prol da pessoa com deficiência, que fosse até semelhante ao que nós temos nos municípios vizinhos, como em São Gonçalo, em Itaboraí, como você até mencionou sobre a Berenice Piana. Então, assim, nem isso nós temos, né? Embora esses municípios já estejam avançados nessas casas, não como centro de referência, mas como casas, né? Principalmente para o autismo, são vagas ainda limitadas, né? Então, muitas dessas famílias, elas ficam em filas de espera para receber um tratamento. Então, quando eu falo em sonho, quando eu idealizei esse projeto para o nosso município, é para que toda essa estrutura multidisciplinar, que quando a gente fala em análise do comportamento aplicado dentro da melhor, né? Hoje o que nós temos já cientificamente comprovado é o tratamento em aba, e juntamente com profissionais das diversas terapias que englobam musicalização. E esse ano foi um ano muito dessa pauta, né? A gente teve essa questão do rol taxativo, né? Muito forte. Inclusive, você me deu a oportunidade de discursar no Lions, né? Depois você pode até contar um pouquinho como que surgiu a sua entrada no Lions sobre esse tema.
E, assim, uma das minhas, assim, que eu bato muito nos meus processos é a importância da musicalização no processo terapêutico. Porque o plano, ele não quer incluir o reembolso ou o pagamento na integralidade da terapia, da musicoterapia. E, para mim, se está previsto no laudo de um especialista, seja ele neuro ou seja ele um psiquiatra, e principalmente quando as crianças a gente já consegue, como o meu próprio filho, exemplo do Benjamin, quando a gente já vê essa facilidade, esse amor para a música, o que a música faz quando ela ativa no cérebro esses hormônios da felicidade, do aprendizado, eu não sei a mágica que isso traz, só sei que desenvolve. E eu estou vivendo isso na prática. E eu incentivo o meu filho, cada vez mais ele ter esse amor. Então a gente frequenta, nós temos, nosso lar é cristão, né? Eu sou do cristianismo de berço. E eu, desde que Benjamin nasceu, nós, né, sempre a gente vai aos domingos, ao culto e tudo mais. E assim, o Benjamin, ele é encantado pela bateria, ele é encantado pela guitarra, pelo violão, pelo microfone. Ele não tem vergonha de estar num palco e de estar ali querendo estar nesse movimento da música. Então, assim, eu me tornei dentro de toda dessa perspectiva posterior diagnóstico, essa nomenclatura, uma ativista mesmo da causa. Então, algo que eu já me sensibilizava, algo que eu já atuava dentro da minha profissão, algo que eu já tinha esse olhar inclusivo de ver que muitas das pessoas, a dificuldade que as pessoas têm em todos os espaços de ocupação, seja na parte da saúde, na educação, enfim, no transporte público, é um todo que ainda temos muita dificuldade. Então, quando eu falo que em 2020 eu já sonhava para algo melhor para o nosso município, a oportunidade que me foi dada agora em 2022, ela se estende aos 92 municípios que nós temos no estado do Rio de Janeiro. E quando a gente vai para o interior do estado, quando nós subimos a serra, no interior da nossa parte da serrana do estado do Rio, a precariedade da inclusão, Cássia, chega a ser triste a gente comentar, porque não existe, não tem política pública voltada para a inclusão, seja na educação, seja na saúde, seja nos tratamentos multidisciplinar. Muito se confunde a parte neurológica e com psiquiátrica, então, assim, se encaminha, seja essa criança na fase de adolescência adulta para um hospital psiquiátrico. E diante de todo esse cenário, eu acho que a gente está recebendo um visitante. Daqui a pouco ele vai estar aqui. E diante de todo esse cenário que eu fui visitando cada município e vendo relatos de famílias que têm criança com deficiência, a grande dificuldade, inclusive, de se diagnosticar, que sabe que tem alguma coisa, mas ainda não tem laudo, me fez ainda mais ver a minha necessidade de ser essa voz, de ser essa representante e de brigar, porque eu me coloco no espaço da sociedade por ser advogada, por ser conhecedora da lei, né, de brigar com meu filho. E eu poderia continuar nessa minha bolha, nessa minha zona de conforto dentro da minha casa, poderia muito bem dar continuidade ao meu trabalho dentro da minha profissão, mas não, eu falei, se eu quero um futuro melhor, inclusivo para o meu filho, e se eu tenho essa veia, né? Eu ter essa vontade, as pessoas me veem como essa representatividade, por que não? Por que não ser essa pessoa? Cássia, eu vou te falar que não é fácil, tá? É uma bandeira muito difícil, mas assim, eu tenho recebido um abraço
e uma aceitação das pessoas, que todas que eu tenho conversado, que eu consigo, que conseguem ter acesso à essência da proposta. Quando eu falo do grupo da Renata Esteves, porque eu estou ali somente como uma interlocutora dessa mensagem, dessa voz, mas por trás de mim tem você como terapeuta, a Gleice está aqui como psicopedagoga, né? Tem todas as famílias que, de uma certa forma, fazem esse acompanhamento, sejam os pais, sejam os apoiadores da causa, sejam advogados que militam também na área. E, assim, é um grupo de pessoas que estão de mão dadas, acreditando que precisamos ter no legislativo essa representatividade. Então, diante de todo esse cenário, eu queria que você comentasse essa importância da música nesse processo terapêutico. Pode citar o Benjamin, não tem problema não. Eu queria fazer só um parêntese antes de falar da importância da música. Eu acho que quando você fala sobre a importância de ser voz politicamente, eu acho que é mais do que isso, Renata. Você conhece mais do que um lado da moeda. Você conhece o lado de ser mãe de uma criança com autismo, você conhece a luta, a vivência dos terapeutas, porque você participa disso não só como mãe, mas como advogada, e só quem conhece o seu trabalho como advogada sabe o quanto nas liminares você se esforça para que todas as terapias sejam incluídas, para que tudo aquilo possa fazer parte do rol de tratamento dessa criança, do protocolo necessário para o desenvolvimento dessa criança. Hoje, a gente tem a felicidade de que muitos médicos conheçam e reconheçam o papel da música no desenvolvimento humano. Infelizmente, isso ainda não se aplica com tanta clareza aos magistrados, né? Muitos ainda não entendem a importância da música, o papel que a música tem no desenvolvimento. Não isoladamente, mas em conjunto com todas as outras terapias, faz uma diferença enorme no desenvolvimento das crianças. E a gente não está falando só de pessoas com autismo, a gente está falando do desenvolvimento humano. A gente tem uma lei de obrigatoriedade de música nas escolas que nunca foi cumprida. Sim. O quanto isso poderia ajudar essas crianças nos processos de aprendizagem, quanto poderia contribuir para tantas questões, né? Não só nas dificuldades de aprendizagem, mas com relação às questões sociais, às questões de autoestima, e que tudo isso reflete nos processos de aprendizagem, mas isso nunca foi levado a sério. Então, nós temos o aspecto pedagógico, o aspecto terapêutico, e que, infelizmente, as leis ainda não enxergam. Villa-Lobos já lutava pela música nas escolas, né? Villa-Lobos, quando vivo, ele já defendia o papel da música dentro da escola e o quanto seria fundamental para o desenvolvimento de aquisição de aprendizagem. Hoje, a gente discute mais pelo aspecto terapêutico e ainda assim se esbarra em tantas dificuldades, né? Mas quando a gente fala de música, a gente fala de uma ferramenta que todo mundo tem acesso desde a vida embrionária. Desde que a gente está no útero materno, a música está presente através da pulsação, através do ritmo cardíaco. A partir do 4º mês de idade, o feto começa a ouvir tudo que acontece no ambiente externo e a partir dali ele já vai criando os seus primeiros engramas musicais. Existe hoje trabalhos muito sérios sobre memória musical intrauterina. Nossa, é muito bacana. E isso ainda é muito pouco falado. A gente recebe crianças, quando a gente fala especificamente de autismo, que antes de aprender a falar, aprendem a cantar.
E quando a gente consegue juntar a musicoterapia com a fonoaudiologia, essa aquisição de fala se torna mais acessível, porque o trabalho começa a funcionar junto, né? Mas ainda temos uma estrada muito grande para que os magistrados entendam que a musicoterapia também é de grande importância, né? O desenvolvimento da criança com deficiência ou da criança com autismo, ela não está restrito só à psicologia, fono e TO, né? Muito mais. E, infelizmente, é acessível a tão poucos, né? Mas a gente acredita muito, particularmente acredito muito e torço muito para que, mais do que a voz, você possa ser o braço que vai fazer isso acontecer. A gente acredita muito e seguimos de mãos dadas para poder ver isso acontecer de verdade, né? Sabemos que a estrada será dura, sabemos que não será fácil, mas é preciso um primeiro passo. Exatamente. E o que eu vejo, assim, dentro assim, complementando a sua fala em relação às legislações já existentes, o papel de um deputado, seja ele estadual ou federal, é justamente a fiscalização dessa legislação. Então, quando se levantam pessoas que estão em prol de uma causa, de um movimento, né, que entende ali na prática a vivência, é diferente de uma pessoa que é simpatizante da causa, né, que tem essa sensibilidade. E também a gente acaba, infelizmente, vendo na parte política pessoas que acabam se até apropriando de uma pauta justamente para querer aí, enfim, conseguir aí o êxito no pleito. E eu também venho nas minhas falas falando justamente isso, que eu tenho minha profissão, né? Então eu tenho a advocacia, eu vivo a advocacia, eu amo a minha profissão. E eu brigo também na parte da gente ter uma advocacia reconhecida dentro da nossa sociedade, que também está muito desvalorizada. E eu não sou política, Cássia, de mandato ou de cadeira, né, como falam, ou já tive algum cargo comissionado, se eu já tive assim, um apadrinhamento, se eu tenho alguém na família, um pai, um parente que seja da política, não. Eu vim realmente, quando eu falo com um ato de muita coragem, porque foi realmente, e justamente no aprendizado, porque eu tenho, quando eu falo propósito, né? Eu vi que através da política nós conseguimos ampliar essa oportunidade que chegue para o cumprimento desse propósito de uma forma mais rápida, né? Então, do que um trabalho de formiga, que é o que nós já fazemos. É o que nós, quando eu falo nós, vocês, dentro da parte terapêutica, eu como advogada, a gente já faz. Mas quando a gente une tudo isso, né, através de políticas públicas e emendas, quando elas são direcionadas para projetos já existentes, que temos muitos no Brasil, né, principalmente aqui no nosso estado, e quando a gente direciona para o caminho certo, quando a gente direciona isso, e só através de um deputado federal que pode ser direcionada essa verba para esses trabalhos. Então, diante desse cenário, eu me posicionei politicamente, pois eu vi assim, a saída, tipo a luz do fim do túnel. Falei assim, meu Deus, eu estava até então, há alguns anos atrás, desacreditada totalmente da política. Eu estava ao ponto de não votar, eu estava dentro desse índice, tá passando um índice de estatística de que a gente está com um percentual muito grande de pessoas que ou não sabem quem vai votar, ou que não vão votar nulo ou branco, ou que nem vão votar, né?
Muitos acabam até nem indo votar. Justamente pela falta de representantes. Porque a gente vê sempre muita fala do mesmo e uma disputa. Eu tive no domingo, agora no Campo São Bento, e assim, lá uma briga de bandeiras, de pessoas ali que você nem sabe do que é, qual é o tipo de bandeira. E eu ali naquela meio daquela situação toda, eu falei assim, bom, se eu quero ser um diferencial na política, que é essa minha fala, né? Quem me conhece na essência sabe disso. Eu saí dentro daquele pessoal ali da bandeira da entrada e fui lá perto do parquinho. Aí me montei ali a minha mesinha com os meus materiais. E a primeira coisa que falaram para mim foi uma pessoa da barraca, falou assim, lá vem vocês, né, generalizando, lá vem vocês fazer algazarra aqui e atrapalhar as nossas vendas. A gente está sem vender esse período eleitoral todo. E aí, quando eu fui abordar, né, o Rafael, meu esposo, olha, nós estamos aqui porque é perto do parquinho, nosso filho é autista, a gente defende essa bandeira. Para ele estar mais próximo, é uma forma dele também estar brincando e ele está participando desse movimento. E aí impactou aquela pessoa que falou dessa forma ríspida. Porque nesse primeiro momento, quando a gente fala de política, a pessoa assim, não quero nem saber, não quero nem saber. Tipo, tudo do mesmo, é a mesma fala, é a mesma... Então, assim, desconstruir essa imagem política negativa é muito difícil. E principalmente quando a gente fala de uma política, hoje eu estou num partido que não é um partido recente, então é a segunda eleição presidencial que ele participa, então a gente não tem deputado federal de cadeira, a gente não recebe fundo partidário. Muitas pessoas me perguntam, Renata, eu não te vi na televisão, você não apareceu lá no horário eleitoral? Realmente, eu não apareci no horário eleitoral porque a gente não tem tempo de televisão por conta disso. Não temos fundo partidário. O partido me ofereceu material, me garantiu material de campanha, né, como proposta de estar ali defendendo a legenda, e eu recebi na quinta-feira passada meu material, faltando 15 dias para as eleições. Então, o trabalho já inicia dentro de uma desigualdade, né? Então, se a gente for falar numa corrida política, a gente já sai muito atrás, muito atrás. Então, quando a gente fala que sai muito atrás, é porque a desigualdade política de quem já está no cargo político de cadeira já exerce ali um poderio financeiro, de acordos e de trocas, enfim, dessa transição de cadeiras. E diante disso, vai-se cada eleições, permanecendo as mesmas pessoas. Então, para a gente furar essa bolha, para a gente conseguir estar nesse espaço que vai trazer mudança para aquilo que tanta gente defende, Cássia, é esse trabalho de formiga. Não adianta. Eu falo que eu tô uma formiguinha, já sou pequena mesmo, né? Já sou bem pequena. Então, esse é um trabalho assim, de formiga. E eu me vi naquele Campo São Bento, no meio daquele monte de pessoas, com Benjamin, né? Que é meu cabo eleitoral, 35, você vai até cantar música. E ele, com um papelzinho, é a minha mamãe. Ela é a 35, é a deputada federal. Aí as pessoas paravam, sabe? E davam atenção. E aquelas que não queriam nem mais receber papel, falavam assim, olha, eu não recebi nenhum papel, mas eu estou recebendo o seu. Porque você tem uma proposta legítima. Você tem uma causa que realmente precisa de atenção. E quando as pessoas pegavam aquele papel, né, que é o panfleto, e viam ali, aqui a Gleice falando, Benjamin sempre encanta. E viam ali o Benjamin entregando, sabe? Ali estava a essência desse diferencial do nosso trabalho.
E ali conseguimos consolidar pessoas que já estavam assim, olha, eu não voto há 10 anos, mas eu vou votar em você porque eu vou te dar esse voto de confiança. Então, assim, Cássia, eu me vejo assim, no meio de uma multidão assim da dificuldade. Lia está aqui conosco, ela estava lá no dia, no Campo São Bento, desse exemplo que eu estou dando, o William Ney também que entrou, meu grande amigo aí da política. E nós desconstruímos essa fala tão negativa que está a nossa política hoje, infelizmente. E conseguir ocupar esse papel e esse espaço não é fácil. Mas se nós retrocedermos, se nós desistirmos, se nós não nos levantarmos para esse papel, a gente já está colocando na mão de pessoas que não vão nos representar, infelizmente. Então, os anos vão continuar passando e eu penso num futuro, né, do meu filho. Cada vez mais eu luto para isso, pela independência dele, que ele consiga ocupar esse papel onde ele desejar estar. E eu levo mesmo, eu levo para a igreja, eu levo para restaurante, eu levo para cinema, eu levo para parque. E eu levo porque ele é um cidadão como qualquer outro. Não há deficiência, não vai trazer limitação para ele estar em qualquer lugar que ele desejar estar. E é essa voz que eu quero trazer para essas famílias, para que elas não temam e que elas consigam tirar essas algemas e esse medo de sair de casa e se ter um olhar torto diante de você estar num restaurante e ter ali uma situação de um comportamento inapropriado. Então, assim, já passei por Benjamin em algumas situações desse tipo, e mesmo assim eu falei, eu preciso continuar. Eu preciso continuar, que ele realmente entenda que ele precisa estar nesses lugares. E foi maravilhoso, ele tá no parquinho e ele já tá contando. Ontem ele chegou segunda-feira e contou pra tia Carla. Tia Carla, eu fui no parquinho, eu fui no bate-bate com a mamãe. Mamãe fazendo campanha, foi no bate-bate. E ela foi no cavalinho também? Foi no cavalinho. E tô lá, eu 35 no cavalinho e não deixei ali de culpar meu papel como mãe e ali meu papel como política e como defensora da causa. Então, Cássia, eu queria que você contasse o jingle, esse nosso jingle aí da Mamãe é Fera, porque vai ficar com a história. Então, a gente começou, quando logo começou a campanha, né? Ele queria lembrar da música da mamãe e não conseguia. Muito no início. Agora ele canta toda. Mas estava muito no início. Ele, a música da mamãe. Eu falei assim, então vamos fazer uma música para a mamãe. E aí a gente começou. Ela é fera e eu não minto. Renata Esteves, 35. E aí começou um problema enorme. Porque quando eu falava, ela é fera, ele não é fera, tia Carla, a mamãe é bonzinha. Não, Benjamin, ela é fera porque ela vai conseguir vencer. A mamãe é bonzinha. Mas ela é fera, Benjamin, porque ela vai lutar e vai vencer. Mas é bonzinha. E aí, foram 45 minutos para ele aceitar que ela é fera, é uma coisa legal. Para ele E aí entender depois que ele fera é legal. E aí ele mudou. Não ficou sendo Renata Esteves, minha mamãe é 35. Ah, e essa é a personalidade dele, né? Então, assim, a gente deixar ele navegar nesse universo sem limitar, isso tem sido maravilhoso nesse processo de desenvolvimento do Benjamin. E eu tenho visto isso assim, né, vivenciado. Eu me emociono, Cássia, porque o teu trabalho com Gleice, com Rita, com toda a equipe, né, da AFECT, todas as pessoas que de alguma forma têm esse contato direto com o meu filho,
eu vejo assim como o Benjamin hoje é uma outra criança. Como ele se desenvolveu, como ele agora ele já forma suas frases, ele já coloca a sua opinião. E assim, e vendo que a capacidade dele nesse processo aí de desenvolvimento. E o meu filho é a minha maior inspiração de ter famílias que possam desfrutar também desses desenvolvimentos em seus lares. Então, esse é meu sonho, Cássia. Esse é meu sonho, não para que se estenda apenas no nosso município de Niterói, mas que quando a gente conversar daqui a 2 anos, daqui a mais 2 anos, daqui a mais 2 anos, e quando a gente chegar na próxima década, quando a gente falar inclusão, que a gente consiga ver na nossa sociedade um espaço diferente do que nós temos hoje. Ainda precisa muita coisa ser feita, mas que seja feita. Pode ser lento o trabalho, pode ser lento o processo, mas não importa. Para mim, o importante é que seja feito o trabalho. E eu só tenho que te agradecer por ter aceito o convite da gente estar batendo esse papo. De você sempre tão doce com a sua forma de trabalhar, com a família, com os pais. E eu sou encantada pelo seu trabalho e a forma que você transmite a musicalização de uma forma tão leve e tão maravilhosa que realmente marca as vidas. E a tia Cássia, ela é a sensação dessas crianças, né? E obrigada mesmo. E eu queria que você desse essa palavra final da importância de termos alguém que nos represente na parte política, Cássia. Eu acho que isso é indiscutível, é uma necessidade que a gente já tem há muito tempo, né? E muito mesmo. Eu vou falar uma coisa que eu não me orgulho. Eu não voto há mais de eleições. Aqui, ó. Quem tá aqui? Amor! Quem é essa? É a tia Cássia? Esse sou eu e você. Manda um beijo. Manda um beijo pra tia Cássia. Manda um beijo. Eu mandei. Fala, tô com saudade. Tô com saudade. Ó, tia Gleice também tá lá. Aqui, ó, a Elaine também aqui, ó. Meu príncipe, tá todo mundo aqui. Manda beijo, fala assim. Beijo. Beijo. A tia Cássia tá da gente. Fala, tia Cássia. Eu não me orgulho, mas eu não voto há mais de 5 eleições. E meu título foi cancelado. E esse ano eu tive que reativar o meu título. E fiquei muito feliz de ter conseguido reativá-lo a tempo. E meu irmão foi brincar comigo, tem umas 3 semanas, ele falou assim, neguinha, não vai ter jeito, né? Esse ano você vai ter que votar, porque você quase se ferrou. Eu falei assim, eu vou votar feliz. Perguntou, mas por quê? E aí eu contei a história, contei sobre o Benjamin, um pouquinho. Papai, quer fazer xixi, papai? Contei um pouquinho da sua trajetória com a gente, do pedaço que a gente conhece da sua história. E ele falou assim, não, então peraí, vamos conversar sobre isso melhor. E a família toda ficou mega feliz em ter alguém que realmente faça com que a gente volte a acreditar que vale a pena sair de casa para votar. É muito difícil quando a gente não consegue perceber verdade, quando a gente não consegue ter a mínima fé de que existe a possibilidade de melhorar. Sim. E quando a gente consegue acreditar nisso, já é bom pra caramba. Sim. Se você vai ganhar, Renata, a gente não tem certeza, a gente quer muito. Sim. A gente vai continuar lutando muito para que isso aconteça. Mas só o fato da gente voltar a ter esperança
te parabenizo por uma grande vitória. Sim. Porque eu te garanto que você está fazendo muitas pessoas voltarem a acreditar que vale a pena. Acreditar na política, acreditar que é possível, acreditar que a gente não pode desistir. E eu te agradeço por isso, porque você me fez voltar a acreditar que a gente não pode desistir. Obrigada, vai ser Carlos. 35, com certeza. É 35, 35. Ó, só tenho que agradecer a todos que pós-trabalho, de um dia corrido, estiveram conosco até agora, no finalzinho. Obrigada mesmo. Tá? Todo o pessoal da minha equipe que está aí, né, de prontidão, me ajudando. E até o Benjamin, ó, ele não dormiu porque queria dar o beijo final para tia Cássia. Vem, Benjamin, vem dar o beijo para tia Cássia, ela tá indo embora. Vai vir dar? E ele já tá no carro do 3535, que ele tem um carro dele também. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, adorei. E com certeza vamos ter mais lives aí. Fala, mamãe é o quê? Qual o número da mamãe? Benjamin, vamos cantar. Ela é Ceará e eu não minto. Minha mamãe é 35. 35! Isso! É, muito bem. E mamãe é o quê? Candidata o quê? Deputada? Federal. Federal! Cássia, obrigada, tá? Beijão pra Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Benjamin. Tchau. Tchau. Deus, Benjamin. Tchau.